Quais são os aspectos mais importantes que um programador precisa saber para começar a trabalhar com JavaScript, a linguagem considerada aí praticamente uma das linguagens do momento, em alta no mercado e que tem atraído bastante gente para esta tecnologia? Então, nessa aula introdutória, eu vou dar aqui 5 aspectos que você precisa saber para você começar a trabalhar. E mesmo que você já esteja trabalhando, talvez você não tenha observado todos esses aspectos. Eles são extremamente importantes para consolidar não só o seu conhecimento, mas para você entender um pouco mais sobre essa stack, que, como eu disse, está bastante alta no momento. Meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor de programação há mais de 20 anos, que eu trabalho no Sistema S, na educação técnica, sou analista de sistemas e nesse canal eu estou oferecendo aulas para iniciantes, utilizando uma linguagem, uma metodologia bastante simples e direta, que pode facilitar bastante aí o seu entendimento. Vamos lá, aspecto número 1. JavaScript é uma linguagem que não precisa de instalação. Essa é a primeira característica importante. Diferente de outras linguagens que a gente tem, né? Java, C Sharp, PHP, Python, né? e tantas outras, no caso do JavaScript, você não precisa fazer uma instalação. Isto porque o próprio navegador é o que reconhece a linguagem. Então, veja, nesse caso aqui, ó, vou mandar imprimir essa informação aqui, eu vou fazer duas impressões, ó, certo? Esse comando aqui a gente vai ver ao longo do nosso curso aqui. Ele é um comando que vai exibir uma informação no console. Inicialmente aqui ele vai imprimir essa mensagem, depois vai dizer qual é o tipo dessa variável aqui. Então, se eu for lá no navegador e olhar aqui no console, olha só, ele já foi executado aqui do lado, tá vendo? Então, eu não instalei nada, né? Então, quando eu executei essa página, o que acontece? Ele leu o JavaScript, né? Ele leu o JavaScript por padrão. Então, nós então dizemos que nesse caso, ela é uma linguagem de script, né? Uma linguagem que o próprio navegador já reconhece ela. Isso acontece também com HTML, com CSS. Então, HTML, CSS e JavaScript não precisa de instalação, não requer instalação, basta você ter um navegador. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, se você observar aqui em cima, eu estou executando um arquivo index, tá certo? Que é um arquivo HTML, embora ele não tenha nada aqui ainda, né? É esse arquivo aqui, ó, que eu estou com ele aqui aberto, né? Eu vou colocar inclusive aqui um conteúdo para você dar uma olhada, ó. Teste de JavaScript. Teste de JavaScript. Então tá lá, ó, teste de JavaScript. Então isso é um HTML. Só que nesse HTML eu estou fazendo referência aqui a um arquivo de JavaScript, tá vendo? Eu estou puxando esse arquivo de JavaScript, que é exatamente esse que eu estou com ele aberto aqui. Observe que ele está dentro da pasta JS, ó. Então ele vai lá na pasta JS, localiza o arquivo main, né, JavaScript, e executa os dois, né? Executa aqui os dois. Então eu vou colocar aqui o CSS, que eu tenho um ali também, só para você ver. Ali, ó, já fez referência ao arquivo style, que é esse aqui. Então, eu vou pegar aquele H1 que eu criei lá e vou trocar a cor dele para azul. Né? Olha só, agora eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Agora eu tenho os três trabalhando junto aqui, ó. O conteúdo em HTML, a formatação dele em CSS, trocando aqui a cor e a letra, né, que o Buddy aqui já trocou, e aqui o JavaScript funcionando. Então, como é que ele funciona? No arquivo HTML, sempre parte do HTML, tá? No arquivo HTML, eu puxo o CSS e eu puxo o JavaScript, tá certo? Quando o navegador executa esse HTML, ele executa as três tecnologias ao mesmo tempo, né? Na sequência que elas são colocadas aqui, cada um fazendo o seu papel. O HTML para estruturar, o CSS para formatar e o JavaScript para criar as interações, as lógicas, né? A programação que for necessária. Tudo isso o navegador faz automaticamente. Tanto faz se eu pegar e jogar num outro navegador, olha só, jogar nesse outro navegador aqui, ó, a mesma coisa, tá vendo? É a mesma coisa, né? Então,
Deixa eu pegar aqui o console dele. Tá lá, ó. No console dele é a mesma coisa. Ó. Executou o JavaScript do mesmo jeito, o mesmo código HTML, a mesma formatação, né? Então, tanto faz o navegador que você estiver usando. Antigamente havia uma diferencinha entre os navegadores, né? Especialmente quanto à interpretação do CSS, às vezes alguma coisa do JavaScript. Hoje está bastante consolidado isso, tá? Então, essa é a primeira característica do JavaScript. Assim como o HTML, assim como o CSS, ele não precisa de instalação. O que você precisa é de um navegador que reconhece automaticamente o código que você escreve aqui, tá? Então, essa é uma característica bastante importante, né, do JavaScript. A segunda característica importante dele é que ele é uma linguagem interpretada. Tá? Ele é uma linguagem de script, conforme eu já falei, e ele é interpretado. Como assim? Existe basicamente dois tipos de execução de código, vamos dizer assim. Existe o código compilado e existe o código interpretado. O código compilado acontece com linguagens como o Java, como o C Sharp, como o Python e outros. Tá? Nesse caso, você escreve o código. Eu vou abrir aqui um exemplo em C Sharp para você ter uma ideia. Ó, isso aqui é um exemplo em C Sharp. Então, eu tenho aqui um projeto, eu tenho aqui um código, tá vendo? Tenho aqui um código. Ó. Quando eu for executar esse código, quando eu vir aqui executar esse código, o que acontece? Eu tenho aqui essas opções, ó, de debug e release. Isso aqui é para uma compilação de teste, isso aqui é uma compilação final. Mas nos dois casos ele vai fazer uma compilação. Então ele vai pegar esse código aqui meu, né, não apenas esse aqui, mas todos esses que eu tenho aqui, e ele vai compilar, ele vai gerar um código num arquivo exe. Certo? Ele vai gerar um arquivo executável desse código. Tá? Então, ele, na hora que ele faz isso, ele avalia todo o código. Se tiver algum erro, ele vai estourar o erro na hora da compilação. Tá certo? Então, o código compilado é aquele onde a avaliação do código acontece no momento da compilação. Se não tiver erro, ele gera um código executável, um código final, e, portanto, aquele código final, aquele exe, ele fica independente, né? Ou seja, você consegue executar aquele código mesmo que você não tivesse aqui o código original mais, tá certo? Então, essa é a ideia do código compilado que acontece com a maioria das linguagens tradicionais. No caso de um código interpretado, significa que isso aqui, ó, não vai ser transformado em exe, não vai ser transformado em nada. Quando o navegador ler esse código, ele simplesmente interpreta. Ele vai lá, lê os códigos, coloca aqui os resultados e ponto. Então, isso significa que toda vez que a página é executada, toda vez que a página é chamada, o código é executado novamente. Ele é validado novamente. Né? A gente chama isso em tempo de execução. Né? Toda vez que você carrega esse JavaScript, o navegador tem que ler ele novamente do começo ao fim, tem que analisar o código dele para ver se não tem nenhum erro e aí mostrar o resultado. Tá? Então, essa é a diferença. O código compilado, ele faz a avaliação dele na hora da compilação. Uma vez compilado, você pode executar ele 1000 vezes, que ele vai executar do mesmo jeito, porque ele já passou pelo crivo ali da validação e gerou um arquivo final. O código interpretado, não. Todas as vezes que ele foi executado, ele tem que ser validado novamente, né? E ele tem que ser interpretado e não acontece transformação do código. Ele apenas lê, interpreta, mostra o resultado e acabou, tá? Não é um mérito aqui falar qual é melhor, qual é pior, são características diferentes. O JavaScript tem essa característica, assim como o C Sharp e outras linguagens têm a característica de ser compilado. Ok? Então, esse é um ponto importante. De repente você fala, mas como é que eu compilo o código em JavaScript e tal? Não, nesse contexto aqui não. Nesse contexto aqui, ele sempre vai ser interpretado. Por isso, ele depende sempre do navegador. Ok? Então, esse é o segundo aspecto importante. Terceiro aspecto é que o JavaScript tem uma chamada tipagem fraca ou dinâmica. O que isso significa? Bom, vou voltar lá no C Sharp para mostrar de novo o oposto. O C Sharp não é tipagem fraca. Né? O C Sharp ele trabalha com a chamada tipagem estática.
que isso significa? Veja esse exemplo aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra para você enxergar melhor. Vamos ver esse caso aqui. Ó. Eu tenho aqui uma classe, tá certo? E nessa classe eu estou criando aqui, ó, algumas propriedades, tá certo? Eu estou dizendo aqui que eu tenho uma propriedade ou uma variável, vamos chamar assim nesse contexto aqui para não para ficar mais fácil para você entender. Eu estou dizendo que essa variável ação ela é do tipo string, ou seja, essa variável ela só vai guardar texto, tá certo? Ela só vai guardar texto. A variável SQL também é do tipo string, tá certo? Então, significa que na hora que eu crio a variável, eu já defino o tipo dela. Essa dados, por exemplo, ela é do tipo dados. Essa produto é do tipo produtos, que ele está instanciando aqui uma classe. Deixa eu pegar um outro aqui que fica... Peraí. Acho que essa aqui... Não... Deixa eu ver... Não, essa aqui é que eu estava nela. Essa aqui, ó. Essa aqui fica melhor. Isso, aqui, ó. Veja esse caso aqui, ó. Então eu tenho, ó, ID produto, ele é do tipo int. Então significa que ID produto só vai poder armazenar valores numéricos e mais inteiros, né? Diferente aqui do preço, ó. O preço ele também vai aceitar valores numéricos, mas ele vai aceitar valores com ponto flutuante, né, com casas decimais. Já nome do produto, unidade, string, também texto, e imposto aqui ele também vai aceitar valor de ponto flutuante. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma tipagem estática, ou seja, no momento que eu crio uma variável, eu já defino qual tipo de valor ela vai aceitar. E uma vez definido isso, e aí não tem como, se eu tentar atribuir um valor diferente, na hora da compilação ele vai dar um erro. Já o JavaScript, não. Veja esse caso aqui, ó. Eu criei aqui uma variável, chamei minha variável e falei que ela tem um valor 42. Eu não falei se ela é string, se ela é int, se ela é double, se ela é boolean, nada. Eu não falei. O que acontece nesse caso? Aqui na linha de baixo, na linha 4, eu mandei mostrar o tipo dessa variável. Se eu for lá no navegador, ele vai dizer para mim, ó, que ela é number. Tá vendo? Ó, linha 4, ele mostrou. Ela é number. Tá aqui, ó. Mas por que ela é number? Porque eu atribuí a ela um valor numérico. Tá? E o fato de eu atribuir um valor numérico a ela significa que ela inferiu, né, por referência, um tipo numérico. Mas não que eu tenha especificado aqui. Né? Agora, olha o problema que isso aqui pode acontecer. Eu vou duplicar essa variável. Aqui na linha de baixo, vou tirar esse let aqui, porque não precisa mais. Na linha de baixo eu vou pegar a mesma variável e vou falar que ela tem um valor, esse valor aqui, tá certo? E aí vou mandar imprimir de novo o valor dela. O que vai acontecer nesse caso? Aqui ó, eu atribuí um valor numérico. E aqui eu atribuí um valor string, né? Vamos ver o que ela me mostra. Olha, na linha 4 ela falou que ela é numérica, ela é number, e na linha 6 ela falou que ela é um string. Ou seja, a mesma variável mudou de tipo. Isso que a gente chama de tipagem dinâmica, né? Que uma mesma variável pode mudar de tipo pelo simples fato de você reatribuir um outro tipo de dado a ela, um outro tipo de valor. Esse é um caso bastante sério, né? A gente precisa tomar bastante cuidado aqui no JavaScript de trabalhar com isso, por conta dessa característica que não é vista por muitos, né, como uma coisa muito boa. É claro que é mais fácil, fica uma coisa mais simples de você trabalhar, mas exige aí um pouco mais de cuidado quanto a essa questão. O quarto item que nós temos aqui é que o JavaScript ele é multiparadigma. O que é isso? O JavaScript ele permite o uso de diferentes paradigmas de programação. Né? Então você pode programar de forma imperativa, por exemplo, né, dando instruções passo a passo. Você pode trabalhar com orientação a objetos, no caso aqui do JavaScript ele usa protótipos de objeto, ou programação funcional, né, tratando funções, né, ali como acontece em outros casos. Essa é uma característica que talvez seja difícil de explicar agora no começo, mas, por exemplo, aqui eu tenho uma função. Tá? Então aqui eu estou usando nesse caso aqui uma programação funcional.
Aqui no C Sharp, para você ter uma ideia, isso aqui é orientado a objeto, tá? Aqui é tudo orientado a objeto. A primeira coisa que eu faço aqui em qualquer coisa que eu vou fazer é criar uma classe. Eu crio uma classe, eu tenho aqui as propriedades, eu tenho aqui os métodos, enfim, aqui eu tenho orientação objeto puro. No JavaScript, não. No JavaScript eu não sou obrigado a trabalhar dessa forma. Eu tenho liberdade para definir o modelo. Posso trabalhar com orientação objeto aqui também. Posso trabalhar com programação funcional, baseada em funções. Posso trabalhar com instruções passo a passo, mais ou menos como esse caso que a gente está fazendo aqui. Ele permite, né, ele dá essa liberdade de você montar o paradigma de programação que você quiser. Sobre esses paradigmas, a gente vai ter outras aulas aqui onde a gente vai explicar essas diferenças, tá? Mas nesse momento é só importante a gente saber que o JavaScript não obriga você a adotar um paradigma de programação específico. Tudo bem? Por último, o JavaScript ele tem uma sintaxe simples e inspirada na linguagem C. Tá? Linguagem C é uma linguagem bastante antiga que inspirou diversas outras linguagens, dentre elas o JavaScript. Essa característica ela vai ser observada basicamente por duas coisas. Primeiro, o uso de chaves, tá certo? Quando você tem um bloco, como nesse caso aqui a função ela é um bloco, então significa o seguinte: essa chave que inicia aqui ó, e que fecha aqui, ó, ela delimita o espaço da função. Então eu vou dizer que tudo isso aqui ó, está dentro do escopo da função, né, uma vez que essa chave aqui faz essa delimitação. Aí depois eu tenho aqui um outro comando, um for, ó, que ele também abre um escopo próprio. Ele abre aqui e fecha aqui. Então eu estou querendo dizer, deixa eu só organizar esse código melhor aqui. Eu estou dizendo que é o seguinte, que essa chave com essa chave aqui, ela delimita também ó, o escopo do for, né? Todo esse código aqui está dentro dele porque ele está dentro desse escopo. E depois ainda tem o if, ó, que define mais um escopo aqui, ó, tá vendo? Ele define mais um escopo, ele fecha aqui, o else abre outro aqui. Então, esse controle de chaves, né, para definir os blocos, né, para definir os escopos, é uma característica bastante marcante de linguagens similares à linguagem C. Né? Isso acontece com o JavaScript, acontece com outras linguagens, como o PHP, como o C Sharp, por exemplo, que eu estou mostrando aqui. Olha só, ele também tem essa característica, tá vendo? Ó, chave, né? Abre e fecha a chave. Então, isso aqui é muito importante nessas linguagens, porque eles vão delimitar um escopo, eles vão delimitar um raio de atuação, um bloco, né, separação ali por bloco. Então, isso é bastante característico do JavaScript. E outra coisa é o uso do ponto e vírgula, né, que é uma característica bastante marcante também, né, na linguagem C e que vai aparecer aqui também no JavaScript. O ponto e vírgula, né, o famoso ponto e vírgula, né, é o que delimita o final de uma instrução, né? Toma cuidado, porque às vezes você pode encontrar alguém dizendo o JavaScript ele finaliza uma linha, né? Não é uma linha, é uma instrução, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu não tenho ponto e vírgula, porque a instrução não termina aqui, tá? Ela termina aqui. Então tudo isso aqui ó, faz parte de uma mesma instrução, né? Então nesse caso é importante considerar, aqui eu não tenho ponto e vírgula, porque a instrução na verdade termina aqui embaixo, né? Então tem essa característica, né? Então ele é muito, tem muito essa orientação. Só que aí tem um detalhe, o JavaScript incorporou um recurso que é o ASI, né? o Automatic Semicolon Insertion, né? Que significa o seguinte, você não precisa agora mais usar ponto e vírgula aqui no JavaScript, tá? Embora seja possível, tá? Mas você não precisa. Ó. Se eu fizer isso aqui e for lá no navegador, olha só, ele continua executando normalmente. Ó. Continua executando normalmente. Então, esse recurso que foi incorporado no JavaScript, o ASI, significa que quando ele for interpretado, esse código, o próprio navegador reconhece aqui a instrução e faz uma inserção automática para efeito de execução, mas não precisa necessariamente estar explícito aqui no código, tá? Isso é uma coisa boa, deixa o código um pouco mais limpo, um pouco mais organizado, o que de fato ajuda bastante. Contudo, há alguns cenários onde ele é necessário, e eu tenho ele aqui. Ó. Nesse caso aqui, ó,
Tá vendo esse ponto e vírgula? Nesse caso aqui eu não posso tirar. Se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, ó, o próprio VS Code já fala para mim, opa, já deu erro aqui, ó, ele está falando, tá esperando ali que você use um separador. Ficou tudo bagunçado. Ó. Então, nesse caso aqui, eu não posso tirar o ponto e vírgula, tá bom? Porque na verdade ele está dentro da instrução aqui do for. Aqui ele trabalha como um separador aqui dentro, né? Aqui eu tenho 3 instruções, na verdade. Isso aqui é uma, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Então o ponto e vírgula precisa ser necessário nesse caso para ele separar ali dentro uma instrução da outra. Mas aqui no código em geral, você pode optar por não usar. Ah, mas eu quero usar por convenção, ou porque a minha equipe na empresa que eu trabalho, ou que eu vou trabalhar, eles exigem. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode continuar usando, vai funcionar. Mas se optar por não usar, também vai funcionar. Mas essa é uma característica, é um plus, né, que foi incorporado ali na questão do JavaScript, mas originalmente, né, a ideia não era esta. Ok? Então, JavaScript não precisa de instalação, é uma linguagem interpretada, é uma linguagem de tipagem fraca ou dinâmica, é multiparadigma e ela é inspirada na linguagem C, portanto, a sintaxe dela, né, a maneira de escrever é muito similar à linguagem C. Isso é bom para quem já trabalhou com linguagem C e para quem já trabalhou com outras linguagens baseadas na linguagem C, como o PHP, como o próprio Java, né, o C# e outras, que quando você chegar no JavaScript, pelo menos você já reconhece essa estrutura, né? Você já sabe basicamente como lidar com isso e você já tem aí um ponto que você não precisaria necessariamente ter tanta preocupação em aprender, tá certo? Então essas são algumas características iniciais, eu espero que você tenha gostado, se você ficou até aqui eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar um comentário, o que você achou dessa aula, e continue vendo outros vídeos do canal onde a gente está ajudando os iniciantes em programação. Muito obrigado.